Bom dia! Você sabia que aqui em Fortaleza teve ou tem uma estrutura ou estruturas de ferro que foram construídas pela mesma empresa que construiu a Torre Eiffel? Sabia disso? Pois é, no episódio de hoje a gente vai saber isso, saber da polêmica sobre a mudança do mercado da Aerolândia e tal. Vamos lá, que vai estar bem legal o episódio de hoje. Vamos lá! Bom dia, a gente está aqui nas cercanias do Mercado dos Pinhões. O Mercado dos Pinhões tem um irmão gêmeo, que é o mercado da Aerolândia. Os dois vieram juntos, foram construídos lá em Paris, na França, pela empresa Guillot Pelletier, que foi a mesma empresa que construiu a Torre Eiffel. Eles vieram aqui para Fortaleza e foram inaugurados no dia 18 de abril de 1897. E esses mercados, os dois juntos, esse mercado aqui, que está na Praça dos Pinhões hoje, e o mercado que está lá na Aerolândia, os dois foram inaugurados juntos lá na praça, então Praça Carolina, que fica ali nas cercanias da Praça Valdemar Falcão. A gente vai já lá. Esse mercado era o mercado da carne, aqui em Fortaleza. Em 1937 ele foi desativado lá da Praça Carolina, né? E foi desmontado. A metade dele veio para cá, aqui para a Praça o Mercado dos Pinhões, né, aqui, e a outra metade foi lá para onde está o Mercado São Sebastião. Em 1967, essa parte que estava lá no Mercado de São Sebastião foi transferida lá para a Aerolândia e está lá desde então, né, há mais de 50 anos lá na Aerolândia. Então, recentemente, a Prefeitura de Fortaleza deu uma ideia, não sei se é uma proposta ou se já é uma coisa que vão fazer mesmo, de unificar esses dois mercados aqui, nas cercanias do Mercado dos Pinhões, né? Seria a reunificação desses irmãos gêmeos que vieram lá de Paris, mas também a população da Aerolândia reclamou, afinal o mercado está lá há mais de 50 anos. Então a gente vai falar um pouco da história, vamos lá onde ele ficava originalmente, lá na Praça Carolina, hoje a Praça Valdemar Falcão, e a gente vai contar um pouco dessa história desse mercado aqui, que foi separado e querem reunir, né? Então vamos lá. Um adendo, a empresa Guillot Pelletier ainda existe até hoje lá na França. A sede dela fica em Orleans e ela foi a responsável por várias construções de ferro no mundo, inclusive a Torre Eiffel e o nosso mercado da carne aqui em Fortaleza. E aqui a gente está nas cercanias da Praça Valdemar Falcão. A Praça Valdemar Falcão fica aqui, né? Aqui é o prédio do Banco do Brasil, lá atrás o prédio dos Correios e aqui o Palácio das Indústrias. Então, essa região aqui, toda essa região aqui, desde o prédio dos Correios até aqui, era chamada Praça Carolina. E nessa praça, nessa grande praça, estava instalado o Mercado da Carne, que era essa estrutura de ferro que veio lá da França, mesma empresa que construiu a Torre Eiffel, e as duas estruturas eram aqui juntas. E a gente está aqui na Praça Valdemar Falcão, o Mercado da Carne, a estrutura, eu já falei, veio da França, né? Foi a oficina Guillot Pelletier, a mesma que fabricou a Torre Eiffel. Então, ele foi inaugurado em 18 de abril de 1897 aqui na Praça Carolina, onde está aqui mais ou menos o Banco do Brasil, aqui na Praça Valdemar Falcão. Em 1937, ele foi desmontado. E em 18 de julho de 1938, a metade dele foi montada onde hoje está o Mercado dos Pinhões. A outra metade, o outro irmão gêmeo, foi levado lá para a região do Mercado São Sebastião, onde ele ficou de 1937 até 1968. Em 27 de março de 1968, essa outra metade que estava lá no Mercado São Sebastião foi transferida e se tornou o mercado da Aerolândia. Então ele está há mais de 50 anos lá na Aerolândia. Apenas o prédio dos Correios aqui foi contemporâneo do mercado de ferro, né? A construção do prédio dos Correios teve início em 1932. Ele só foi inaugurado em 1934, no dia 14 de fevereiro de 34. Nos anos 1960, foi acrescentado mais um andar no prédio dos Correios. Já esse prédio aqui do Banco do Brasil, da Praça Valdemar Falcão, foi construído entre 1940 e 42. Então, o mercado foi desmontado antes disso. Então, esse prédio aqui não é contemporâneo, né? E da mesma maneira que o Palácio do Comércio, das Indústrias,
que foi um projeto de Georges Mounier, o arquiteto francês, que era radicado lá no Recife. Ele só foi inaugurado no dia 25 de maio de 1940. Então talvez essas duas estruturas elas fiquem juntas aqui novamente, lá na praça onde está o Mercado dos Peões. Não sei se isso vai ser bom do ponto de vista histórico, né? Porque vai unificar, juntar esses dois irmãos gêmeos que foram separados pelo tempo. Mas o pessoal da Aerolândia está reclamando, e reclamando com razão, afinal o mercado já está lá há mais de 50 anos. Então é uma ideia da prefeitura, não sei se vai acontecer, mas é uma ideia interessante que pelo menos a gente pode conhecer um pouco mais dessa história aqui do mercado da carne aqui em Fortaleza. E aqui eu acho bem legal a gente ver fotos do Arquivo Nireis do mercado da carne, né, do mercado municipal, onde era a Praça Carolina, os dois mercados juntos. Então tem foto de 1924, essa foto aí de 1932, e eu acho legal que são verdadeiras cápsulas do tempo que a gente consegue ver, inclusive, os rostos das pessoas que frequentavam o mercado, o interior do mercado, o movimento, os cachorros lá no açougue, né? Aquela coisa bem de mercado municipal que a gente tinha antigamente também. Os carros que havia na época também, é muito interessante, né? E algumas dessas estruturas ainda existem nos mercados, tanto no mercado dos Peões, quanto no mercado da Aerolândia. A gente vê aí as pessoas que frequentavam, as bolsas, os sapatos, as roupas. É muito interessante. E no final, uma das fotos da demolição aí do mercado já sendo demolido para ser reconstruído em outro lugar. E é interessante dizer também que tanto o prédio dos Correios, que está ali atrás, quanto o prédio do Banco do Brasil, que é esse aqui, quanto o prédio do Palácio do Comércio, das Indústrias, que é esse aqui, eles são no estilo Art Deco, Art Nouveau, né? Que eu já fiz até um episódio sobre isso. E muito legal esse estilo aqui. E tem muitas construções aqui no centro desse estilo. Então a Praça Carolina, tudo isso aqui, ó, desde o prédio dos Correios até lá atrás. E esse prédio dos Correios é interessante, ele foi construído na década de 30, na época do governo Vargas, da era Vargas, né? E nessa época, o Getúlio Vargas mandou construir vários prédios dos Correios e Telégrafos em várias cidades, em várias capitais do Brasil, aqui em Fortaleza. E tem vários projetos que são semelhantes. Por exemplo, o prédio dos Correios e Telégrafos de Curitiba, que é mais ou menos da mesma época, é muito semelhante a esse nosso prédio dos Correios e Telégrafos aqui de Fortaleza, né? Então, bem interessante essa história. Também construído, né? Art Deco, Art Nouveau. E é legal porque tem muitas fotos do mercado da Praça Carolina que tinha aqui, dos dois mercados juntos, né? Tem até um filme de 1920 que aparece em um dos trechos também, esse nosso mercado da carne que foi destruído, saiu daqui em 1937, né? Então, ele ficou aqui de 1897 até 1937. Esse prédio aqui, ó, do Palácio do Comércio, ele não foi contemporâneo, né? Ele foi construído a posteriori. O único que foi mais ou menos contemporâneo foi o prédio dos Correios, né, que estava sendo construído na década de 30, quando o mercado, aqui, os dois mercados juntos, aqui ainda coexistiam, né? Então, tanto esse prédio aqui quanto o prédio do Banco do Brasil foram construídos a posteriori. Era uma praça muito grande, como vocês podem ver, né? E Carolina era em homenagem à princesa Carolina, primeira esposa do Dom Pedro I, né? Que tinha um dos nomes, esse pessoal da monarquia tinha vários nomes, né? Um dos nomes dela era Carolina. Você vê que Fortaleza naquela época, né? Final do século XIX, começo do século XX, a chamada Fortaleza Belle Époque, até esse nome, né, francês, tinha uma influência da França muito grande. A França influenciava aqui o Brasil e outros países do mundo de uma forma muito grande. Existia aqui em Fortaleza a loja Eiffel, né, que tinha até uma torre Eiffel na frente dela. Houve a estrutura de ferro lá da Igreja do Pequeno Grande, né? Havia várias estruturas de ferro e uma delas era do mercado de ferro
aqui ficava aqui na Praça Carolina. Uma dessas estruturas de ferro que era muito popular aqui em Fortaleza, aqui é a igreja do Pequeno Grande. Eu casei aqui nessa igreja. E é bem legal, é bem bonito. Essa influência na França. Essa estrutura aqui veio da Bélgica. Se naquela época, na Belle Époque, a gente tinha muitas estruturas de ferro, hoje a gente tem muitas estruturas de aço aqui em Fortaleza, né? A ABS Design, esse prédio aqui icônico, tá completando 5 anos, né? E é interessante. Não sei se essa ideia de colocar os dois mercados juntos vai ser legal. É legal do ponto de vista histórico, porque está retornando a história que era, que sempre foi os dois mercados construídos juntos, né? Mas o mercado da Aerolândia já está lá há mais de 50 anos, então já tem uma ligação afetiva com a população de lá e tal. Então, não sei, fico dividido nessa questão aí. Mas é isso, se você gostou do canal, se inscreve, dá o like, divulga para os amigos. E é isso aí. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá.